noite. Boa O noite. Beto está aqui nos comentando. Boa noite, Beto. Boa noite. Beto aqui se compadecendo da nossa dor, ele também sofre muito. Bom, foi bom que deu tempo do pessoal entrar, estamos Verdade. com um público maior, então fique tranquila, fique à vontade. A Estael vai te auxiliar na apresentação, nessa parte técnica, que eu também domino, e estamos aqui para te ouvir, estamos ansiosos, todos querendo ouvir. Ah, tá ótimo. E Fica mais à uma vez, vontade. obrigada pelo convite. Eu queria iniciar falando de como, já que a gente está no meio acadêmico, né, de como Nelson Rodrigues me chegou por algumas vezes, né? Então, eu era criança e meu pai era fanático pelo Nelson Rodrigues, adorava, e fanático na ideia de exagero mesmo, né, como é toda a obra rodriguiana. E aí, o meu primeiro contato com o Nelson Rodrigues, então, foi através das crônicas de futebol. Tanto as crônicas escritas quanto as falas dele, né? Sobre futebol na televisão. E aí eu lembro que para mim, que foi mais fascinante recordação que eu tenho é de Nelson Rodrigues, numa mesa redonda, vinha falando sobre um Fla-Flu. E ele era tricolor, né? Todos sabem. Ele vinha falando sobre o Fla-Flu, como era óbvio que o Fluminense seria campeão. E vinha algumas mesas redondas falando que o Fluminense seria campeão, que era o óbvio Lulante, e dizendo por quê. Enfim, quando chegou no final de semana, no domingo que o Fluminense jogou com o Flamengo e perdeu, a mesa redonda foi à noite, e quando perguntado sobre o jogo, ele falou como o Fluminense venceu, e muito feliz da vitória do Fluminense. E aí um repórter comentou com ele, falou assim, mas o Fluminense não venceu, quem venceu foi o Flamengo. Ele, quem disse isso? E aí o repórter falou, são os fatos. Aí ele, pior para os fatos, levantou e saiu, e foi embora. Então, essa história para mim foi fascinante. A partir daí eu comecei a ler, meu pai me deu A Sombra das Chuteiras Imortais, que é uma das coletâneas de crônica futebolística do Nelson Rodrigues. Posteriormente, na adolescência, eu lia essas crônicas todas, até que, fazendo faculdade, eu fazia faculdade de História e faculdade de Direito. Ainda na faculdade de História, eu lia por conta própria Nelson Rodrigues, né? Até que resolvi, para muito desgosto do meu pai e da minha mãe, largar a faculdade de Direito e fazer escola de teatro. Na escola de teatro, tive uma unidade, um semestre, que era só sobre estudos das peças de Nelson Rodrigues. E daí, fiquei ainda mais fascinada, isso eu tinha 19 anos de idade. E passei muito tempo fazendo escola de teatro, até que decidi, e muito por conta dos meus estudos de Nelson Rodrigues, fazer faculdade de teatro. Eu já dava aula de história, mas resolvi fazer faculdade de teatro. Fiz teoria do teatro. Coincidentemente, um dos textos, uma das peças para a prova prática era O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues. Mas, curiosamente também, durante meus 4 anos de faculdade de artes cênicas e veja a teoria do teatro, eu não estudei Nelson Rodrigues. Não tive nenhuma disciplina obrigatória ou disciplina eletiva, optativa sobre Nelson Rodrigues. Mas aproveitei todos aqueles anos para ler bastante coisa. Então, eu imagino que essa seja uma realidade, quer dizer, infelizmente, da graduação de artes cênicas, mas também seja uma realidade de graduação de letras no Brasil, de que não se estuda muito teatro, portanto, não se estuda tanto Nelson Rodrigues. Quer dizer, curiosamente, os cânones, né, do teatro, Shakespeare, Tennessee Williams, e no Brasil, Nelson Rodrigues, eu não estudei na faculdade. Mas, enfim, também cabe a gente fazer a própria leitura, né, a própria pesquisa. Então, quando eu ingressei no mestrado do curso de letras do PUC, em estudos de literatura, eu já ingressei com a intenção de pesquisar as representações do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, nas peças de Nelson Rodrigues, nas tragédias cariocas. E aí que foi, então, o meu saudoso orientador, que faleceu no passado, Renato Cordeiro Gomes, que me orientou durante toda essa trajetória do mestrado, e posteriormente também no doutorado.
mas meu mestrado foi todo dedicado à representação do Rio de Janeiro e Nelson Rodrigues. Então, gostaria de falar um pouco disso também. Tanto minha dissertação de mestrado, como todos os artigos que eu escrevo sobre Nelson Rodrigues, eu uso no título alguma frase dele que ele proferiu em algum momento na TV, em vídeo, ou nas peças ou nas crônicas. A grande frasista que ele era, eu acho que também é uma forma de homenagem e nada melhor do que uma própria frase dele para dar ideia do que eu escrevo, né? Então, eu coloquei esse título, A Ficção para Ser Purificadora Precisa Ser Atroz, a escrita hiperbólica de Nelson Rodrigues. Aqui eu chamo atenção para uma figura de linguagem, né, hipérbole, que ele usa nas crônicas e nas peças, crônicas tanto sobre o Rio de Janeiro como crônicas futebolísticas, mas há várias outras também que eu quero comentar mais adiante. Pode passar para o próximo slide? Obrigada. Então, essa citação, né, que eu que tirei do Anjo Pornográfico, do Ricastro, que é uma biografia do Nelson Rodrigues. E de onde eu tirei essa frase do título? Então, a citação de Nelson Rodrigues. Morbidez? Sensacionalismo? Não, e explico. A ficção, para ser purificadora, precisa ser atroz. O personagem é vil para que não sejamos. Ele realiza a miséria inconfessa de cada um de nós. No Crime e Castigo, e o Dostoiévski era uma grande inspiração para Nelson Rodrigues, no Crime e Castigo, Raskolnikov mata uma velha, e no mesmo instante, o ódio social que fermenta em nós estará diminuído, aplacado. Ele matou por todos. E no teatro, que é mais plástico, direto, e de impacto tão mais puro, esse fenômeno de transferência torna-se mais válido. Aí vem o porquê, né, dele dizer que a ficção, para ser purificadora, precisa ser atroz. Para salvar a plateia, é preciso encher o palco de assassinos, de adúlteros, de insanos, em suma, de uma rajada de monstros. São os monstros dos quais, eventualmente, nos libertamos para depois recriá-los. Então, aqui segue aquela ideia. Quando eu encerrar, eu vou falar um pouco mais sobre a ideia do trágico Nelson Rodrigues, que eu não vejo ele escrevendo uma tragédia, mas um fenômeno do trágico. E aqui seria esse fenômeno do trágico. Quer dizer, ele coloca na peça, ele coloca nas crônicas, ele coloca no teatro esses personagens horrorosos para que, vendo esses personagens, podemos nos purificar. Seria uma ideia de uma catarse moderna. Quer dizer, pensando que a catarse, um dos elementos da tragédia clássica, mas a tragédia passou por diversas modificações ao longo dos séculos, então seria uma forma de fazer uma catarse moderna. Pode passar para o outro slide, por favor? Aqui, então, vou falar rapidamente sobre o que eu vou tratar nessa minha fala. Quero fazer uns breves apontamentos sobre a obra rodriguiana. Primeiro, em relação a gêneros, né? Ele escreve crônicas, escreve contos, e aqui eu vou ainda fazer uma diferenciação do que eu vejo de crônica e contos de Nelson Rodrigues, peças. As peças ele escreveu com subtítulos, alguns que não têm correspondente na literatura dramática. Por exemplo, ele chama A Falecida de farsa trágica. Ele sempre usa, como ele gostava muito de adjetivos, ele sempre adjetiva o gênero. Então ele fala farsa trágica, algumas ele chama simplesmente de a peça. Os Sete Gatinhos ele chama de a Divina Comédia, embora seja uma tragédia terrível, ele chama de a Divina Comédia. Mas o crítico e teórico do teatro Sábato Magaldi, grande conhecedor e organizador da obra de Nelson, resolveu organizá-la, então, com anuência e concordância de Nelson, entre peças psicológicas, peças míticas e tragédias cariocas. Em linhas gerais, as peças psicológicas tratariam daqueles personagens que rompem a fronteira da consciência e se realizam com uma projeção exterior do subconsciente. O maior exemplo é a icônica peça Vestido de Noiva, que muitos teóricos, inclusive, dizem que foi a peça que inaugurou o teatro moderno, o modernismo no teatro brasileiro.
Já nas peças míticas, o substrato seria o trágico do mito grego, e as tragédias cariocas seriam tanto do mito, do mítico, das peças consideradas míticas, né? Tanto esse substrato do mito, quanto o espaço ser localizado no Rio de Janeiro. Embora o psicológico atravesse a tragédia carioca e o trágico atravesse, o mítico atravesse as peças psicológicas, as tragédias cariocas são características por serem narradas em um espaço específico, que é o espaço do Rio de Janeiro. Depois eu vou falar de como... Eu quero primeiro olhar a crônica, que eu até pedi a Tatiana para disponibilizar o link da crônica A Coroa de Orquídeas, mas para quem não leu, a maneira que eu vou apresentar dá para seguir bem. E depois de olhar mais a fundo a Coroa de Orquídeas e pensar como o Nelson pensa em temas, linguagens e como ele trabalha esse espaço do Rio de Janeiro, eu vou passar então para a primeira tragédia carioca. E eu vejo assim que nas crônicas ele trabalhou esses temas, trabalhou linguagem, trabalhou personagens e situações desse espaço do Rio de Janeiro que foram então desenvolvidos nas tragédias cariocas. Eu vou falar mais sobre a Falecida e fazendo relações desses temas, essas linguagens com outras tragédias cariocas. Então, pensando primeiro em relação à Coroa de Orquídeas, né? Qual a diferença que eu faço, uma diferenciação que eu faço em relação à obra de Nelson, da crônica e do conto. Nelson tem contos publicados, que foram textos que ele escreveu, principalmente na adolescência, e que foram resgatados depois por um editor chamado Caco Coelho e publicado no Baú de Nelson. Quer dizer, foram textos escritos, mas depois a intenção de ser publicado em livro. Ou seja, o suporte desses textos é diretamente o livro. Nas crônicas, elas são organizadas em livros, e tem vários livros das crônicas, tanto futebolísticas quanto as crônicas que se passam no Rio de Janeiro. Mas o suporte inicial delas era o jornal. As crônicas, por exemplo, né, que eu vou tratar aqui, Da Vida Como Ela É e Pouco Amor Não É Amor, foram em jornal. Em 1951, o jornalista Samuel Weiner convida Nelson Rodrigues para escrever uma coluna jornalística no recém-inaugurado Última Hora, e Nelson é convidado para escrever uma coluna policial. Mas Samuel Weiner pede que essa coluna policial tenha tons dramáticos. E aí sugere que o nome dessa coluna seja Atire a Primeira Pedra. E que Nelson não gostou do título e deu o título de A Vida Como Ela É. Então, as crônicas da Vida Como Ela É são escritas de 1951 até 1961. Enquanto ele escreve as crônicas, ele continua produzindo crônicas futebolísticas e peças, as tragédias cariocas. Também Samuel Weiner, 2 anos depois, em 1953, cria o semanário Flam e convida Nelson para escrever uma coluna, já que a coluna da Vida Como Ela É estava fazendo muito sucesso, convida para escrever uma outra coluna, que ele chama de Pouco Amor Não É Amor. Esse título, Pouco Amor Não É Amor, inclusive é o título de uma novela dele. Aliás, eu esqueci de comentar isso. Fora as crônicas e as peças, e as crônicas futebolísticas, Nelson também escreveu novela para TV Rio e TV Record. Essas novelas, A Morta Sem Espelho, era uma novela que a personagem, que fazia Fernanda Montenegro, não se vê no espelho, aparece o nada no espelho. Ele escreveu novelas e folhetins, enfim. Mas voltando a Pouco Amor Não É Amor, foi um dos títulos de uma novela. Ele então coloca o título Pouco Amor Não É Amor nesse folhetim, nesse semanário Flam, onde também trata de situações que se passam no Rio de Janeiro. Há uma diferença entre as crônicas da Vida Como Ela É, das crônicas do Pouco Amor Não É Amor,
Porque a maioria das crônicas da vida como ela é, embora ele dissesse que se passavam no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro não está explícita, os bairros não estão explícitos. É a maior parte dos casos. Alguns estão. No caso de Pouco Amor, No Amor, todas as crônicas se passam explicitamente no Rio de Janeiro. E aí vem a questão, que Rio de Janeiro é esse que ele está representando? É o Rio de Janeiro de um imaginário urbano e um imaginário social. Quer dizer, um imaginário urbano que divide Zona Sul de Zona Norte, de hábitos e morais diferentes da Zona Sul para a Zona Norte. E um imaginário social que, onde essas pessoas que habitavam a Zona Norte seriam pessoas de moral mais ilibada, seriam mais recatada do lar. E o da Zona Sul teriam costumes mais liberais, principalmente em relação ao sexo. Ele trabalha sobre esses imaginários, mas não representando isso de forma estanque, porque nas peças dele, nas crônicas, esses personagens, a princípio de moral ilibada na Zona Norte, acabam por prevaricar na Zona Sul. A Zona Sul é o espaço desse sexo liberal, mas também o espaço do sexo dos personagens que vêm da Zona Norte. Inclusive, algumas peças e algumas crônicas, peça que me lembra de cabeça agora, Os Sete Gatinhos. O personagem é casado, mas tem relação sexual com mulheres solteiras na Garçonnière, que é um apartamento em Copacabana, que é emprestado para relações sexuais. Então, em relação a esse imaginário social e urbano, eu selecionei, que é o próximo slide, não, desculpa, esse aqui que ele fala, foi um autor correndo, ofegante, atrás das metáforas mais desvaradas, que é a relação dele com a linguagem. É o próximo, por favor. Então, eu retirei um pedaço de uma coluna publicada na revista Cruzeiro, que deixa entrever esse imaginário urbano e social das diferenças entre os habitantes e o cotidiano e a moral da Zona Sul e da Zona Norte. Então, lendo, nos dois mundos antagônicos do Rio se forjaram dois estilos de vida totalmente diversos. Aqui não falamos, é claro, de meio termo, mas do que são caracteristicamente a Zona Sul e a Zona Norte. A Zona Sul, que começa propriamente no Flamengo, é a civilização do apartamento, das praias maliciosas, do traje dos hábitos esportivos, quer dizer, há trajes que deixariam a pele mais à vista, da boate e do pecado à meia luz, dos enredos granfinos, não à toa o Nelson Rodrigues tirou um dos personagens de caricatura dele, o Granfino, do pif-paf da família, dos bonitões de músculos à mostra e dos suculentos brotinhos queimados de sol, dos conquistadores de alto coturno e de certas damas habitualmente conquistáveis, do short, do blusão e do slack dos hotéis de luxo e outros de má reputação, e dos turistas ensolarados. O Rio cosmopolita está na Zona Sul, onde uma centena de nacionalidades se tropeçam. A gente mora largamente em casa, muitas vezes com quintal, e a casa impõe um sistema diferente de vida, patriarcal, conservador. Quer dizer, isso é o Brasil 100%, para ele é o que seria o ideal. Né? Vizinhança tagarela e prestativa. Nas peças de Nelson, a vizinhança tagarela é bem fofoqueira. Garotos brincando na calçada, reuniões cordiais nas salas de visitas, solteironas ociosas e mocinhas sentimentais analisando a vida que passa debaixo das janelas. Namoro no portão, amor sob controle para casar. Festinhas familiares de fraca dosagem alcoólica. A permanente compostura no traje ajustada com o do procedimento. Paletó e gravata. Mais toalete que vestidos, mais área coberta nos corpos femininos. Vida mais barata, empregada de R$300. Menos água, mais calor, diversão pouca. Nada de boate e nightclubs, eu não consigo ler o resto, mas enfim, que aparece a barra aí. Mas essa, a princípio, divisão da Zona Norte, Zona Sul, e aqui explicando, né, para quem não é do Rio, não conhece Rio de Janeiro, há muito que essa ideia da diferença da Zona Norte e da Zona Sul aparece na literatura. Não é a Zona Norte
Zona Sul, divisão, como o Zoe Ventura fala, numa cidade partilhada, cidade partida. E Nelson Rodrigues, a cidade não é partida. Quer dizer, os moradores da zona Norte prevaricam na Zona Sul, trabalham no centro da cidade, se divertem em bares, sorveterias e cinema da Cinelândia, que é uma parte do centro da cidade. Mas, como eu falei, essa ordem é subvertida. O que aparentemente é a moral ilibada da Zona Norte acaba se invertendo no final. Então, Nelson trabalha muito nas crônicas e nas peças com aquela ideia da antítese da moça para casar, a moça recatada, e a moça liberal, que seria chamada, em livros de história, uma historiadora, Carla Bassanese, escreve muito sobre isso, né, do que seria considerada a mulher leviana, que seria a mulher mais liberal da Zona Sul. Mas na peça de Nelson, como eu falei, isso se inverte. Muitas vezes a mulher liberal continua liberal e muito feliz, e essa mulher, que a princípio é recatada, é aquela que trai. E os temas, né, que Nelson trabalha, a traição, sempre a traição, e o marido traído ou se vinga, como é o caso da Coroa de Orquídeas e a falecida que eu vou comentar, ou então ele se resigna, como é o caso da Dama do Lotação, que após descobrir que a mulher mantinha relação sexual, encontros no lotação com homens desconhecidos, ele resolve dormir eternamente, quer dizer, se fingir de morto deitado. É o marido humilhado que não se vinga da mulher, é o marido resignado. Então, pode passar para o próximo slide? Numa coluna, também na Revista do Cruzeiro, também reflete as subversões que Nelson vai fazer da figura feminina. A colunista Maria Tereza responde uma carta. Qual deve ser a atitude de uma mulher que descobre ser enganada pelo marido com a secretária? A primeira reação instintiva será de revolta. O marido, em face de tanta lágrima, ou melhor, ante uma cena tão inesperada quanto desagradável, mentalmente traçará um paralelo entre a esposa e a secretária e, é evidente, achará aquela muito menos interessante. Mais uma vez, Nelson subverte isso. Na maior parte dos cônjuges das peças, quem trai não é o marido, porque o que se esperava numa sociedade da década de 1950 era o marido traindo. Ele subverte isso, quem trai é a mulher. Então, eu vou entrar agora mais a fundo na crônica, A Coroa de Orquídeas. Como eu falei, mesmo quem não tenha lido, dá para acompanhar. O que eu quero levantar na Coroa de Orquídeas é como ele trabalhou a Coroa de Orquídeas. Fez parte da coluna da Vida Como Ela É. E está publicada numa das edições do Nova Fronteira da Vida Como Ela É. Então, eu quero pensar aqui, levantar o uso dele de linguagem coloquial, de gíria, expressão, que eram eminentemente cariocas, mas que vários linguistas apontaram que, a partir da popularização da coluna de Nelson Rodrigues, essas gírias, essas expressões acabaram se nacionalizando. Há dois pesquisadores, Célia Berrettini e Mário Guindarini, que escrevem muito sobre isso, como a linguagem de Nelson, esse colocalismo e essa gíria carioca que ele colocou no papel acabaram se nacionalizando. Então, quero pensar isso, o uso dele da linguagem coloquial, também de algumas figuras de linguagem, principalmente hipérbole e ironia, que permeiam todas as crônicas, que estão presentes na Coroa de Orquídeas, e que vão ser bem desenvolvidas nas tragédias cariocas. Então, pensando agora, analisando mais especialmente a Coroa de Orquídeas, já começa o exagero, já começa a hipérbole. Ele inicia: quando a mulher entrou em agonia, ele caiu em crise, atirou-se em cima da cama aos soluços, foi agarrado, arrastado. Cercado e contido, chorou alto, chorou forte. Seu gemido grosso atravessava o espaço e era ouvido no fim da rua. Quer dizer, já começa com grande exagero. Quer dizer, já começa sabendo que há esse personagem, esse homem,
que sabe que a mulher dele está muito doente e está à beira da morte. Nisso já vem o insólito e a própria ironia de Nelson. Ele já começa de uma maneira trágica, exagerada, até que esse personagem, esse marido, que está prestes a perder a mulher, morde, no desespero dele, a mão de um amigo que está perto dele e arranca um pedaço de carne. No que uma pessoa comenta. Uma pessoa comenta, mas os dentes dele não são postiços? Como que um indivíduo desse consegue arrancar um naco de carne com dente postiço? Quer dizer, já é uma ironia. Você não espera que aquele personagem, você espera que ele vá se comiserar da dor do amigo e não reparar que ele está com dentes postiços, né? Também é uma pilhéria aí com a questão do dentista, que o Nelson faz em várias crônicas e depois aparece desenvolvida no Boca de Ouro, né? Chegando a paroxismo, o dentista colocar no protagonista todo a dente de ouro. Então, enfim, logo esse personagem é avisado que a mulher dele morreu. Ele então grita: me dê um revólver, quero meter uma bala na cabeça. Começa então a preparação para o enterro da mulher, dessa esposa. Aí vem um dos temas que Nelson trabalha bastante nas crônicas na peça, que é a questão da enfermidade. Essa mulher está com pneumonia, ela morre de pneumonia. Enfermidades vão aparecer em todas as peças, quase todas as peças de Nelson. Aparecem chagas no corpo de Doroteia, é a tuberculose que acomete Zumira. O próprio Nelson teve tuberculose, vários personagens dele são tuberculosos. Aqui, inclusive, há uma outra ironia, uma pilhéria com o médico e com a medicina. O Nelson gostava de fazer isso. Que ele pergunta como é possível morrer de pneumonia, falando da mulher dele, né? Como é possível mulher morrer de pneumonia? Se fosse câncer, vá lá, mas pneumonia... sabe que eu estou desconfiado que penicilina é um conto do vigário. Ele fazia brincadeiras, bastante brincadeira com ciência, com medicina e com psicanálise. Mas, embora houvesse essa pilhéria, a pilhéria era sempre na boca de um personagem tolo, porque o Nelson mesmo, os personagens que estão com doenças graves falecem. Tanto a pneumonia dessa personagem da coroa de orquídeas quanto a tuberculose da Zumira, da falecida, levam à morte. Ou seja, não é uma gripezinha, elas efetivamente morrem. Então, a pilhéria, em relação à medicina, à psicanálise, é feita na voz de personagens mais tolos. Enfim, então começa o preparativo para o enterro dessa mulher. O enterro, a morte, é outro tema que Nelson trabalha bastante. Vou falar mais na frente em relação a Zumira. E ele fala, enquanto está tendo essa preparação, ele, ensandecido com a morte da mulher, fala: nunca houve marido tão feliz como eu. E diz que a mulher dele era tão séria, e também nunca houve uma mulher tão séria e libada como a dele. Aí ele diz: ela era tão séria que namorou 1 ano comigo, noivou 2 e só topou o beijo na boca depois do casamento. Quer dizer, mulher batata. Aí vem mais 2 temas que Nelson trabalha. Essa linguagem, essa gíria, batata, porreta, moleque, valeu. Fala a mulher no duro, 100%, o resto é conversa fiada. Quer dizer, uma série de gírias e colocalismo. E diz, ela era tão recatada que nunca tomou injeção no braço. Enfim, dá-se então os preparativos, dá-se o preparativo para o enterro. Um parente liga para ele perguntando se deveria ser coroa de orquídeas, dando a entrever que a coroa de orquídeas seria o que seria mais caro e mais luxuoso para o enterro. E quando, num diálogo cheio de elipses, ele vem a saber que a coroa de orquídeas custava caro demais e que ele já estava
bastante endividado por conta do tratamento da doença da mulher. Ele fala não, que pode ser uma flor mais barata, mas que seja também bonita. Aí, então, nesse momento, quando ele fala, quando ele é perguntado se a coroa pode ser de orquídea, é a primeira chave para o trágico da crônica. A segunda chave do trágico da crônica é quando o parente pergunta qual a dedicatória que vai junto com as flores. E a terceira chave é que quando Nelson comenta que o personagem costumava dizer numa frase rebuscadíssima que o verdadeiro rosto da mulher aparece no amor ou na morte. Ou seja, até então ele achava que o verdadeiro rosto da mulher era o rosto da mulher ilibada que só tomava a injeção no braço, que não expunha seu corpo. E então essa é a terceira chave no trágico. O que a coroa de orquídea, o que é dedicatória e o que esse rosto da mulher que só aparece, só se revela no amor ou na morte, no final leva começa o enterro, chegam as coroas e as homenagens a essa mulher, chega a coroa do marido, que é uma coroa de dálias, muito bonita, até que, para espanto de todos no velório, muito espantados, param e olham para uma coroa de orquídeas que chegava, que era uma coroa... deixa eu achar aqui a descrição. Ele fala, acabava de entrar uma coroa. Era, porém, uma coisa realmente insólita e gigantesca. Outra hipérbole. Dir-se-ia uma coroa de chefe de Estado, de rainha ou, no mínimo, de ministro. Toda feita de orquídeas ofuscou automaticamente as demais. Então, todos chocados, querendo saber de quem era aquela a coroa caríssima, luxuosíssima, que ninguém ali ousava ter. E aí, faço um parênteses. Durante toda a narrativa da coroa de orquídeas, Nelson não fala onde moram esses personagens, aonde o enterro e onde mora o protagonista e a mulher falecida. Mas deixa-se entrever, pelo conjunto da obra deles, tanto das tragédias carioca quanto da crônica, que era na Zona Norte. Porque era na Zona Norte, ou no subúrbio, que morava uma classe média baixa ou classe baixa. Deixa-se entrever que é subúrbio, porque ele conta aqui que no velório chegaram, inclusive, familiares e amigos vindos de Vigário Geral, que fica no subúrbio do Rio de Janeiro. Então, deixa-se entrever que isso se passa ou na Zona Norte ou no subúrbio do Rio de Janeiro. Então, essa coroa de orquídeas que ofuscou todas as demais tinha que ter vindo da Zona Sul, de um lugar que nesse imaginário urbano e nesse imaginário social era onde estavam as pessoas mais abastadas. Então, ao ler a dedicatória, a inesquecível Ismênia, a falecida, a mulher falecida, a inesquecível Ismênia, com todo o amor de Otávio. E todos se perguntam quem é Otávio. Não havia nenhum familiar chamado Otávio. Ou seja, foi na morte que a outra face dessa mulher, como Nelson havia narrado antes, né, pôde ser vista. Quer dizer, a mulher havia o traído e ele não sabia, e a traição se revela diante dos olhos de todos. O que Nelson dizia que era a maior humilhação para o homem. Quer dizer, não só se saber traído, como se saber traído aos olhos de todos, de parentes, de amigos, de toda uma sociedade. Então, ao contrário da Dama do Lotação, que eu mencionei antes, que o personagem traído deita e se resigna, a vingança do marido traído eu vou ler aqui a passagem. A sogra pergunta se ele iria beijar a falecida. Ele diz que não se aproxima e súbito mete a mão no bolso.
Só viram quando ergueu um punhal e o afundou na defunta aos berros dele, gritando cínica, cínica. E aí você pensa, né, do ápice desse trágico, ele desesperado, gritando cínica, cínica. Nelson encerra. A lâmina penetrou por entre as duas costelas. Última frase. E a morta parecia rir. Quer dizer, é a grande ironia desse homem humilhado que, ainda por cima, a morta parece rir. Então, voltando, né, como disse, que nas crônicas de Pouco Amor não é amor, e nas crônicas da vida como ela é, Nelson trabalhou esse imaginário urbano, Zona Norte e Zona Sul, da Zona Sul, lugar para prevaricar, e aí fazendo uma observação do que seria essa Zona Norte e Zona Sul na obra dele. O lugar predileto dele, a Zona Norte, é onde se passa a maior parte das peças, quer dizer, o núcleo das peças se encontra na Zona Norte. A Zona Norte, geralmente, Tijuca, Andaraí e principalmente a Aldeia Campista. A Aldeia Campista era, na década de 1950, década de 1960, o encontro desses bairros, Maracanã, Tijuca, Andaraí e Vila Isabel. A falecida que eu vou falar a seguir se passa na Aldeia Campista. Como eu disse, Cinelândia é o espaço de diversão, que foi onde a protagonista da falecida conheceu o amante, vou falar adiante. O centro, o lugar do trabalho, e a Zona Sul, o lugar da prevaricação. É na Zona Sul que os personagens de Boca de Ouro, que a própria Zumira da falecida vão ter suas relações extraconjugais. Há também uma presença do Alto da Boa Vista. O Alto da Boa Vista, geograficamente no Rio de Janeiro, é o que marca essa divisão da Zona Norte para a Zona Sul. Ele se encontra nas fronteiras da Zona Norte com a Zona Sul, mas é geograficamente descrito como Zona Norte. Mas faz fronteira com bairros da Zona Sul, a chamada Nova Zona Sul, que seria Ipanema, Leblon, Copacabana, onde há, nos textos de Nelson, a maior prevaricação, mas também com bairros da velha, chamada Velha Zona Sul, como Laranjeiras, que é, aliás, onde eu moro, que tem essa fronteira nas paineiras com a mata do que dá no Alto da Boa Vista, mas Laranjeiras, na obra de Nelson, não parece como esse espaço da prevaricação. Laranjeiras, na obra dele, é como se fosse mais um rio antigo, um rio mais histórico. Seria um rio a praia, Corpos Nus, Copacabana, e esse espaço de relacionamentos extraconjugais. Poderia, por favor, passar para o próximo slide? Agora falando sobre a representação do Rio de Janeiro. E é dois trechos de Nelson. Como se sabe, qualquer rua tem a diversidade de um elenco de circo. Há de tudo nos seus portões. Janelas, quartos, salas, alcovas e varandas. Assim era a Rua Alegrete. A Rua Alegrete ficava na Aldeia Campista, perto da Tijuca, como eu mencionei. Tinha adúlteras, suicidas, funcionários, arquitetos, santos e canalhas. Como se não bastassem os já citados, morava lá também um bandeirinha de futebol. Ou seja, os estudiosos de Nelson mostram que, e conversas com o próprio Nelson, de que ele tirava os personagens e as situações de vivências dele do cotidiano, da Rua Alegrete, de quando ele morou lá e quando ele morou na Aldeia Campista, e também de quando morou em Copacabana. Inclusive, quando Samuel Weiner o convidou, como eu comentei antes, né, para escrever a coluna que devia ser A Vida Como Ela É, Nelson, a ideia, o convite, é que ele falasse sobre assuntos de repórter de polícia do dia, algum assunto de polícia, mas com forte carga dramática. Só algum tempo depois que o Samuel Weiner veio descobrir que os casos eram inventados. Ou seja, eram totalmente, não era só carga dramática, eles eram ficcionalizados. Às vezes, alguns casos que ele tirava de notícias da polícia
que eram ficcionalizados. Então, são dessa observação do cotidiano do Rio que ele representa um imaginário do que seria o Rio de Janeiro da década de 1950. E muitas vezes, aí, como ele fala, né, havia também um bandeirinho de futebol entremeado com questões relacionadas a futebol. E aí o exagero dele ao falar do Rio de Janeiro. O carioca é um ser encantado. No Rio, dois sujeitos que nunca se viram tornam-se como que súbitos amigos de infância e caem nos braços um do outro aos soluços. É a única cidade que pode nascer entre dois desconhecidos uma intimidade fulminante. Então ele brinca aí com esse imaginário do carioca. Eu já ouvi vários amigos de fora do Rio de Janeiro fazendo piada com carioca, né? Que a gente diz, liga para mim. Encontra uma pessoa na rua e liga para mim, mas isso não significa necessariamente que você espera que a pessoa ligue. Na verdade, é só uma forma de dizer, olha, eu gosto muito de você, não necessariamente a gente vai conversar em breve, mas é isso aí. Ou então, te vejo amanhã, não necessariamente vai ver. E também essa proximidade do carioca, nesse imaginário urbano, né? Da Zona Norte, das vizinhas faladeiras, da fofoca, ou da Zona Sul, esse espaço de praia, de corpos nus, em que as pessoas interagem muito mais numa praia cheia. Então, ele trabalha muito com esse imaginário do carioca como muito próximo. No entanto, na tragédia carioca, também nas crônicas, né, nas tragédias cariocas, que ele vai mostrar mais explicitamente como o espaço, como praticar o espaço do Rio de Janeiro leva ao fenômeno do trágico. Quer dizer, temos no caso A Coroa de Orquídeas vários sintomas, vários indicativos para quem conhece a obra de Nelson, de que era do Rio de Janeiro, se tratava do Rio de Janeiro e se tratava da Zona Norte, e que esse amante rico seria da Zona Sul, mas são inferências que a gente faz em relação à obra dele. E também pelo contexto da obra, de saber que a vida como ela era a crônica do Rio de Janeiro. Mas nas tragédias cariocas, isso vem muito mais explícito. Com algumas exceções, eu diria que de cabeça, com quase toda certeza, que as exceções seriam Perdoa-me por me traíres e A Serpente. Porque apesar de chamadas tragédias cariocas, e terem todos os temas que Nelson trabalha nas tragédias e nas crônicas, mesmo o uso de linguagem coloquial, que ele não usa nas peças psicológicas e nas peças míticas, não há uma referência explícita ao espaço do Rio de Janeiro. Pelo contrário, as peças se dão num espaço mais contido. Inclusive, a serpente é toda dentro de um apartamento. Mas em todas as outras, Falecidos, Sete Gatinhos, Beijo no Asfalto, Boca de Ouro e por aí vai, o que leva ao trágico é a questão da traição, do sexo, do amor sem sexo, do sexo sem amor, mas isso tudo através de um espaço que se pratica do Rio de Janeiro. Como esses personagens utilizam o Rio de Janeiro. Então, agora eu vou falar mais a respeito da Falecida. Vou falar mais por alto, me ative mais na Coroa de Orquídeas, mas a ideia é mostrar como Nelson exercitou, experimentou alguns desses temas de sexo, morte, traição, jogo, enterro, enfermidade e uma linguagem coloquial nas crônicas para as tragédias cariocas. Uma observação em relação à linguagem que aparece aparece um pouco na Coroa de Orquídeas, nas outras crônicas, mas que aparece muito nas tragédias cariocas, além do uso de gírias de expressão, incorreções gramaticais e linguísticas. E Nelson explica uma tentativa dele de trazer também o linguajar carioca para a peça, como tu tem, tu vai, e algumas outras incorreções, e alguns críticos
terríveis diziam que era horrível escrever uma peça, escrever uma crônica, num espaço como jornal que todas as pessoas leem com correções gramaticais. Ao que Nelson rebatia, que mal sabiam eles o trabalho que dava em escrever errado. Mas, enfim, começando a falecida, poderia passar para o próximo slide, por favor? Eu não consegui identificar qual foi a crônica, que A Flor de Obsessão é um livro organizado, se não me engano, pelo Rui Castro, com as 100 maiores frases de Nelson Rodrigues. Mas a frase é: o adultério não depende da mulher, e sim do marido, da vocação do marido. O sujeito já nasce marido enganado. Ou seja, ele tira da mulher toda a responsabilidade pela traição, e a traição seria uma falha do marido. Então, passando para a falecida. A falecida trata de Zulmira, uma mulher que mora na aldeia campista, e seu marido, Toninho. Toninho está desempregado e gasta todo o dinheiro que sobrou da indenização que ele recebeu jogando sinuca e discutindo futebol. Aí começa um tema sempre presente em Nelson: jogo e futebol. Várias peças, inclusive a Bonitinha, mais ordinária, não tem uma cena de futebol, mas tem um personagem batendo na porta do vizinho perguntando qual foi o resultado do jogo do Fluminense hoje. Então há sempre referências a futebol, sinuca e jogo do bicho. O jogo do bicho está presente na falecida, está presente em Boca de Ouro. Mas, enfim, então Zulmira é casado com esse homem Toninho. Desculpa, desempregado. Ela está nos dias finais, ela sofre de tuberculose e está preparando seu enterro. De família e de uma vida bastante pobre, ela sonha numa ideia de se vingar de vizinhos e uma ideia de se vingar de uma sociedade de contradições sociais. Ela sonha com um enterro de luxo. Aí vem o tema enterro da coroa de orquídea. A dificuldade de se ter um enterro de luxo de coroa de orquídeas e todo o projeto de Zulmira do seu enterro de luxo. Aqui eu abro um parênteses. Em várias cenas que ela está planejando esse enterro, eu vejo um exercício metateatral de Nelson Rodrigues, ou seja, o teatro falando do teatro. Todo o pensamento, elaboração de Zulmira, do que seria o enterro que ela queria, é totalmente teatral. Na elaboração dela, o enterro seria um personagem. Quer dizer, ela pensa no enterro, o enterro aparece ali como personagem. Para esse enterro, ela quer um altar com um crucifixo de determinadas dimensões e especificidades que ela dá. Ou seja, esse altar passa a ser o cenário da elaboração dela. Ela descreve claramente como queria o caixão. Lindamente forrado de cetim, pintado de branco ao redor, com caríssimas alças de cobre. Quer dizer, é o objeto de cena. E ela chega, inclusive, a pensar no figurino. Ela queria ser enterrada com vestidos e sapatos novos e com uma combinação, a calcinha e sutiã novos. É o figurino que ela pensa. Então eu vejo isso assim, como cenas bastante metateatrais, que Nelson coloca na elaboração do enterro de Zulmira uma outra peça, uma cena, né, teatral. Enfim, então temos essa Zulmira que sofre de pneumonia. Sabemos ao longo da peça que ela tem uma prima chamada Glória, que ela odeia, com que ela rivaliza. E essa prima é considerada, segundo Nelson, em todo o Rio de Janeiro, como a mulher mais pura e mais de moral mais ilibada e respeitada do Rio de Janeiro. Não se sabe por quê, até um determinado momento da peça, essa rivalidade, esse ódio de Glorinha. Mas é de tal magnitude que ela chega a se vangloriar, a comemorar
uma cirurgia que Glorinha teve que fazer para remover o seio por conta de um câncer. Então, assim, um momento, né, uma referência terrível que ela comemora com júbilo. Tamanho é a rivalidade dela em relação a essa mulher ilibada, prima Glorinha. Enfim, e aí vimos a saber com flashbacks, que Nelson trabalha mais nas peças, não tanto nas crônicas, mas ele trabalha muito com flashback. Viemos saber, através de flashback, que Zumira, num determinado momento, passou a frequentar uma igreja que Nelson Rodrigues cria, chamada Igreja Teofilisto, que seria uma igreja que coíbe bastante hábitos como beber ou como frequentar praia. Então, Zumira deixa de frequentar praia porque o maiô seria algo despudorado. Sabemos isso nesse flashback. Então, Zumira, há poucos dias antes de morrer, chama o marido e diz ao marido que assim que ela morresse, para concretizar o enterro dela luxuoso, ele deveria procurar um homem milionário chamado Senhor Pimentel e que se apresentasse a esse homem, Senhor Pimentel, como primo da Zumira, não como marido, como primo. E que esse Senhor Pimentel lhe daria o dinheiro. E como ela estava muito enfraquecida, à beira da morte, não entrou-se então na discussão de quem seria esse Pimentel, embora Tuninho, marido, tenha achado bastante estranho. Tuninho, então, Zumira morre, Tuninho procura o Pimentel. E aí Pimentel é descrito como um milionário que mora no Palacete. Nas descrições de Nelson Rodrigues, o Palacete geralmente ficava no bairro da Gávea, que é um bairro, um dos bairros mais nobres da zona sul do Rio de Janeiro. Eu digo isso porque em Bonitinha Mais Ordinária, o cafajeste do canalha da peça, onde meninas novas e mulheres jovens são aliciadas, é no Palacete da Gávea. Então, na falecida, não se fala do bairro, mas fala do Palacete. E sabemos que toda ida até esse lugar é uma longa viagem de táxi. Então, infere-se que é no bairro da Zona Sul e um bairro nobre. Quer dizer, bem mais do que Copacabana, que seriam os pequenos apartamentos de encontro. Não? Então, um bairro provavelmente como Ipanema ou Gávea, que é onde parece na obra de Nelson como as áreas de Palacete. Então, Tuninho vai até esse Palacete conversar com Pimentel e identificando-se como primo, e Pimentel acaba contando que ele tinha uma relação com Zumira, e que eles, inclusive, se conheceram para humilhação ali do marido traído, e foi o primeiro contato deles, num banheiro de uma sorveteria na Cinelândia. Infere-se, inclusive, que Zumira podia estar até na sorveteria com Tuninho. Mas eles se conheceram, tiveram esse primeiro encontro num banheiro de uma sorveteria na Cinelândia. Tuninho, então, já que não poderia, como o marido da coroa de orquídeas, né, da crônica, se vingar da mulher em vida. E como seria essa vingança da mulher em vida? O divórcio, porque para a mulher divorciada na sociedade da década de 50, a mulher divorciada era mal vista. Então, como já não poderia mais vingar essa traição, porque a mulher não estava mais viva, ele então contou a Pimentel que ele era o marido, que ele conhecia o dono de um jornal que era inimigo do Pimentel, e que se o Pimentel não desse o dinheiro que ele queria, e mais ainda, ele iria difamá-lo por toda a cidade do Rio de Janeiro. E como um milionário, como empresário, o nome dele iria ficar manchado. Pimentel, então, achacado, dá esse dinheiro a Tuninho. A vingança de Tuninho é, ao invés de usar esse dinheiro para o enterro,
e, pelo contrário, para o enterro de Zumira, Nelson Rodrigues descreve que foi um enterro mais de enterro de cachorro possível, que foi um enterro simplíssimo. Então, a vingança dele foi trair o desejo da mulher, do enterro de luxo. E a peça, então, se encerra. Desculpe, um parênteses. Na Coroa de Orquídeas, a gente não sabe por que a mulher traiu o marido. Isso é mais desenvolvido na falecida. A gente descobre, quando descobre na peça que Pimentel tinha relação com Zumira, que Zumira traiu o marido com ele, que Zumira conta que na noite de núpcias, quer dizer, na primeira noite deles de amor, Toninho se levantou da cama e lavou a mão. Então, a partir daquele momento, da primeira noite de núpcias, quando Toninho lavou as mãos após a relação sexual, ela passou a ter a abjeção a ele, passou a ter horror a ele pelo ato em si. Então, o projeto dela de vida passou a ser... quer dizer, o projeto dela de vida, na primeira situação, oportunidade que ela teve, de traí-lo. Era a vingança dela por ele ter lavado as mãos na noite de núpcias. E aí a gente vê, então, e em outras tragédias também, que a traição nunca se dá nas crônicas e nas tragédias de Nelson por alguma coisa muito, digamos, vultuosa. Não é a mulher não trai o marido porque foi traída. Geralmente são móveis mesquinhos, são coisas pequenas. Um dos grandes conhecedores da obra de Nelson Rodrigues, o professor Vitor Hugo Ader Pereira, que fala isso, móveis banais e mesquinhos, que ele faz desses móveis banais e mesquinhos uma hipérbole, um exagero, que na cidade do Rio de Janeiro incorre no trágico. Então, Zumira trai o marido porque o marido lavou a mão. E passa a detestá-lo. Num determinado momento, o Toninho chega a reclamar com familiares de que ela estava se negando até a beijá-lo, imaginando que isso fosse um recato dela. E aí vem mais uma pilhéria com a psicanálise. Que os parentes dizem, mas como assim? Ela tem que fazer psicanálise. E o outro diz, psicanálise... Como é a frase? Psicanálise é para trouxa, algo assim. E uma pilhéria de Nelson, porque, enfim, ele era amicíssimo de Hélio Pellegrino, que inclusive escreveu a introdução de várias peças dele. Mas então, voltando, o que incorre no trágico é esse uso da cidade do Rio de Janeiro, quer dizer, o personagem que sai da Zona Norte, vai para a Cinelândia, que é o espaço de entretenimento, e lá conhece a fonte do que seria o pecado, né? A traição. O Zumira conheceu Pimentel na Cinelândia, e a concretização dessa traição é na Zona Sul, é no espaço da Zona Sul, ali no caso, na casa, no palacete de Pimentel. E eu falei, né, de algumas figuras de linguagem, né, de hipérbole e de ironia. Uma grande ironia presente é que revela-se posteriormente que o horror de Zumira, a Glória, a prima Glorinha, era porque Glória havia visto Zumira com Pimentel. Então, o horror que ela tinha é de ter sido frente à prima, que era considerada a mulher mais casta e recatada do Rio de Janeiro, ter tido a traição descoberta. Embora Glorinha, ao contrário das vizinhas fofoqueiras, que aparece muito na peça de Nelson, não tenha contado isso para ninguém. E a peça encerra com ironia. Como eu disse, Toninho não paga o enterro de luxo, o enterro é simples. Seus amigos, inclusive, comentam que tiveram a maior pena de Toninho, não porque a mulher morreu, mas pelo enterro ser no dia do jogo do Vasco Fluminense, que ele não poderia assistir.
Então, a ironia é presente, né? Você não espera que os melhores amigos de um homem cuja mulher morreu e que não sabem da traição, vão dizer que o trágico foi o enterro ser exatamente no dia da final do Vasco Fluminense. Mas, invertendo isso, Tuninho dá o enterro pobre a Zumira e ruma para o Maracanã. E é no Maracanã, então, que ele aposta com diversos presentes, todo o dinheiro que o Pimentel tinha dado a ele aposta no Vasco. E aí a peça se encerra com uma ironia não revelada, quer dizer, para quem contemporaneamente lê a peça, mas que obviamente era entendida quando foi encenada e escrita. Ela foi escrita e encenada em 1953. E o futebol carioca, o campeonato estadual, assim como a vida como ela estava presente nos jornais, né, fazia parte de um cotidiano carioca, e o Vasco perdeu o jogo para o Fluminense. Então a ironia ali não revelada para a gente é que Tuninho aposta todo o dinheiro que ele conseguiu achacar do Pimentel no Vasco, e o Vasco perde. Enfim, assim se encerra a falecida. Mas, enfim, eu contei da peça, desses temas, como jogo, como a traição, como sexo, morte, enterro, enfermidade, presente em toda a obra dele. Do específico do Rio de Janeiro, quer dizer, desse espaço do Rio de Janeiro, que é o espaço do trágico, deixa de ser, como nas peças míticas, o espaço do trágico era a própria casa, eram as relações familiares. Em Nelson Rodrigues, deixa de ser as relações familiares, o espaço trágico é a cidade do Rio de Janeiro. Mas, como eu falei anteriormente, é também através da linguagem que ele utiliza que vemos esse espaço do Rio de Janeiro. Então, ele usa em A Falecida gírias como, eu anotei aqui, sua besta, cabeça de melão, cachorro, seu zebu, sem vergonha, ora bolas, ora pipocas, carambolas, cafundó do Judas, e outras linguagens como se fossem metáforas do futebol. Cabeça de bagre e perna de pau, as referências, né, de futebol. Também, ao contrário das peças míticas e psicológicas, que tinham um linguajar mais... uma narrativa mais longa, um linguajar um pouco mais rebuscado, nas tragédias cariocas, ele tenta colocar no papel uma fala cotidiana, uma fala carioca cotidiana, como eu mencionei anteriormente, com correções gramaticais, mas também falas curtas, como, por exemplo, essa aqui. Tem gente? Tem. Espeto. Vai demorar? Muito não. Vê se anda. Que pressa. Então, embora haja na Falecida, em outras peças também, algumas rubricas mais longas, indicando onde os personagens estão, como se movimentam, e alguns diálogos um pouco maiores, boa parte de diálogo de fala bem curta, que, enfim, pensando agora não na crônica, na peça teatral. A Nelson escrevia a crônica para ser lida no jornal, mas a peça ele escrevia para ser encenada. E ela encenada assim que ele terminava de escrever. Então, essas falas curtas davam bastante agilidade à peça. E deixa entrever, quando você assiste uma encenação de um álbum de família, por exemplo, uma peça mítica, e uma encenação que tem essa coisa mais rebuscada, uma história mais... uma narrativa muito mais entrecortada, subações, mais do que na tragédia carioca. Na tragédia carioca, você tem uma agilidade de cena das falas. Quer dizer, corta cena, falas curtas, já são, como é que vou dizer? Assim, essa cena própria do que seria um corte de um cotidiano do Rio. Quer dizer, um retrato, um corte de uma conversa de um cotidiano nas ruas do Rio de Janeiro.
Nem sei quanto tempo tem. Enfim, mas já deve ter uns 40 minutos. Poderia, por favor, passar para o próximo slide? O trágico na obra rodriguiana. Eu quero concluir com o trágico, mas antes eu quero, então, fazer um resumo, enfim, pegar esses temas centrais que Nelson trabalha e tentar fazer uma relação com outras peças, outras tragédias cariocas. A questão da traição está presente em todas as tragédias cariocas. Quer dizer, a relação do amor e sexo e traição está presente em toda a tragédia carioca. A gente tem, de uma forma diferente, como na Serpente, se não me engano, é a irmã que não tem prazer com o marido. Então, a outra irmã aluga, digamos, né? Deixa a irmã passar uma noite de amor com o marido. Até a traição não é consentida, como é o caso da falecida. Então, a gente tem isso, né? Os temas de sexo e amor na obra de Nelson Rodrigues. Quando o sexo é separado do amor, incorre na traição e no trágico. E isso, como eu disse, né, através da prática do espaço urbano do Rio de Janeiro. A questão, como eu falei, da enfermidade. Da mesma forma que Glorinha, prima de Zumira, tem um câncer no seio, aparece numa tragédia carioca da década de 1960, toda nudez será castigada. Uma das protagonistas, Geni, também com câncer no seio. Então, tinha a Nelson falava das obsessões dele. Então, tinha essa obsessão por enfermidades, e a tuberculose era outra. A obsessão com a questão da morte. E aí, com o enterro, quer dizer, o enterro aparece na coroa de orquídeas, não pode ser de luxo, não pode ser de orquídeas. E aí, quem deu esse enterro de luxo foi o amante. Em Zumira, o planejamento dela do enterro de luxo. Também em Boca de Ouro, outra tragédia da década de 50. A Boca de Ouro também pensa no enterro dele de luxo. No caso dele, por ser um homem muito pobre, que nasceu na bacia, na pia ou na bacia de uma gafieira, para vencer esse trauma, ele pensa em todo o que seria o enterro de luxo dele. Agora, um tema que eu passei meio rápido, né? Que a Nelson começa a trabalhar nas crônicas da vida como ela é, e nas crônicas futebolísticas, também nas tragédias cariocas, são o que eu chamo de personagens caricatura. São personagens caricatura que ele criou e que atravessam uma série de crônicas e tragédias, eles se repetem. Às vezes até com o mesmo nome. No caso das crônicas futebolísticas, há muito tempo que eu não leio, mas eu lembro aqui que tinha o Sobrenatural de Almeida. O Sobrenatural de Almeida era o personagem caricatura que estaria presente no jogo na final, em que o time que todos imaginavam que não deveriam ganhar, ganhava. Então ganhava por conta dessa presença do Sobrenatural de Almeida. Por isso, quando eu comecei a minha fala, né, de que Nelson, quando disse que o Fluminense ganhou e os repórteres não, o Fluminense perdeu, ele falou pior para os fatos, é que ele tinha escrito uma crônica dizendo que o Fluminense ia ganhar porque quem estaria presente no jogo era o Sobrenatural de Almeida. Tinha outro também, esqueci o nome dele completo, mas o Drácula. Ele fala desse personagem Drácula, que aparece no Boca de Ouro, Drácula de Madureira, mas também nas crônicas futebolísticas, que era aquele que ia tirar o sangue do time favorito. Então, bom, vindo para a questão das peças, né? Quem são esses personagens de caricatura? Provavelmente o mais famoso deles é o Canalha. O Canalha ficou bastante conhecido nas crônicas,
pelo nome de Palhares. O Palhares, o canalha, aparece em várias crônicas da vida como ela é e do Pouco Amor no Amor. O canalha repórter, e aí, no caso, na figura do Amado Ribeiro, que é descrito no Beijo no Asfalto, ele é descrito como gangster da imprensa. Mas esse mesmo personagem, a caricatura Amado Ribeiro, aparece em outras peças. Amado Ribeiro é aquele que, o personagem Arandir, no Beijo no Asfalto, ao ver um homem que é recém-atropelado, que ia morrer, que pediu-lhe um beijo, ele deu um beijo, e Amado Ribeiro resolveu fazer disso um grande sensacionalismo para vender jornal, como o homem que beijou o outro homem. Ele é o canalha. Tem o Dr. JB, do Viúva Porém Honesto, que Nelson também chama do gangster da imprensa, no caso, né, que seria a imprensa sensacionalista. Tem as também famosas tias solteironas. Tem uma crônica de Nelson, que está nas memórias, que ele dizia que nessa ideia, né, do que seria o imaginário para a mulher da década de 50, que a mulher cabia e costumava para ter a vida feliz se casar. Mas algumas preferiam viver na solidão. E algumas dessas mulheres que preferiam viver na solidão, nessa crônica, são as tias solteironas. Aparecem várias crônicas e várias peças. Lembro de cabeça Doroteia, que são 3 irmãs, tias da personagem, né, da protagonista Doroteia, que se ressentem de tudo, que se ressentem de sexo, se ressentem da sexualidade, da beleza de Doroteia. E tem as tias solteironas do Toda Nudez Será Castigada, que eu acho que Tatiana mandou uma mensagem dizendo que a internet dela caiu. Mas, enfim, tem as tias solteironas do Toda Nudez Será Castigada, que super protegiam o sobrinho Serginho e que ficam horrorizadas quando Serginho, ao conhecer, depois de uma briga de bar na prisão, um ladrão ladrão boliviano, resolve fugir dele. Aliás, só no Beijo no Asfalto e Toda Nudez Será Castigada que Nelson começa com outro tema, que é da homossexualidade, que não aparecia nas crônicas anteriores e nas peças anteriores em 1960. Se não me engano, o Beijo no Asfalto é de 1960 e Toda Nudez de 1965. Então tem essas tias solteironas, personagens, caricaturas, e o já dito Marido Enganado, né? Que parece que eu falei tanto hoje, né? Da Coroa de Orquídeas, da vida como ela é, de várias outras crônicas e da falecida. Agora, para finalizar, e depois a gente abre, né? Porque, assim, eu falei de muitas peças, muitas referências. Falei o tempo todo do Rio de Janeiro como espaço do trágico. Falei das peças míticas como tragédias, próprias as cariocas, as chamadas tragédias cariocas. Agora, o que seria esse trágico na obra rodriguiana? Com isso que eu queria fechar. Na verdade, lançar, né, um questionamento. Numa crônica publicada no Berro Impresso das Manchetes, que é o que está no slide, Nelson disse, ele escreve sobre a primeira crônica que ele escreveu, que ele considerou a crônica verdadeira tragédia. Então, desesperado, imaginei a criminosa dentro da tarde, sonhando com crime. No horizonte, o sol morria numa apoteose de sangue. Pela primeira vez, me senti um grande escritor. Ele fala que pela primeira vez ele sentiu um grande escritor, porque seria essa a primeira vez que ele estaria escrevendo uma tragédia, uma crônica que era uma tragédia. Agora, o que seria essa tragédia? A gente tem nas peças míticas todo o substrato mítico, a presença do coro, alguns temas relacionados à tragédia grega clássica, como o incesto, que está muito presente, principalmente no álbum de família, releituras da tragédia clássica como Senhora dos Afogados. Na tragédia carioca, saem esses elementos
por exemplo, do coro, essas ferramentas, mas ainda estão presentes alguns elementos que a gente pensa na tragédia clássica. Aliás, quando Sábato Magaldi classificou as tragédias cariocas de tragédias, ele usou exatamente a ideia aristotélica de trágico. No entanto, ao trazer o trágico para o Rio de Janeiro e ao fazer do banal o trágico, é onde eu vejo uma diferença bem grande do que seria a tragédia rodriguiana e o que seria a tragédia clássica. É claro que a gente não fala hoje de tragédia no sentido clássico, porque a tragédia sofreu várias modificações. Hegel escreveu sobre isso. Mais recentemente, Raymond Williams escreveu sobre o que seria a tragédia moderna. Mas, ao trazer para o espaço do Rio de Janeiro, ao fazer do banal, do mesquinho, do simples, do trágico, para trazer, enquanto a tragédia clássica ou grandes outras tragédias, fala de grandes famílias, de destino, não tem isso na tragédia carioca. Quer dizer, o trágico ocorre porque há sexo separado de amor. Há traição. Há a mulher que não se sente amada pelo marido. E há o marido humilhado. São pessoas comuns. Não são famílias, como era o caso da tragédia grega, e nem situações de destino, que a tragédia deveria acontecer. Nas tragédias cariocas, ela acontece por conta do espaço do Rio de Janeiro, das dicotomias, das contradições do espaço do Rio de Janeiro. Então, isso é só assim, essa ideia de uma provocação, né? O próprio título da minha palestra, que seria essa ideia purificadora do teatro como purificador, como catártico. A gente não tem mais isso de catarse, porque estamos falando de seres comuns, de pessoas comuns, e não de deuses ou de grandes famílias, como era o caso da tragédia clássica. Enfim, eu não sei como... Eu acho que a Estael vai assumir, porque a Tatiana, eu acho que não está mais presente para fazer aí a moderação. Olá. A Tatiana teve um problema com a energia em casa, e aí ela teve que sair. Mas nós vamos seguir aqui. Pessoal, quem tiver perguntas, por favor, vamos colocar aí no chat. Eu acho extremamente rico esse viés de pensar a partir da cidade, né? Meus estudos são nessa área de pensar a cidade, e a importância do ambiente se faz muito presente nessas obras, né? E você começa lá atrás falando dessa questão da separação da Zona Norte e da Zona Sul. Isso me remete muito aos meus trabalhos de pesquisa, que eu trato da questão das posturas, né? E as posturas, no sentido de normatização do comportamento, elas são para além do físico, né? Elas são voltadas também para os comportamentos. Uhum. Então, isso é refletido, né, na obra, em todos os sentidos. E você coloca isso ali no início, de uma forma que deixa uma compreensão bem tranquila do que acontece nesse processo, né, de visibilização da cidade, seja das áreas, nesse sentido de se pensar o moderno, o mais liberal e o mais conservador. Então, é bem bacana pensar esse viés, né? Quem nunca pensou nisso, eu acho que é bacana pensar nesse viés também da interpretação que se tem da cidade. É claro, é bacana você falar isso, porque quando eu ingressei no mestrado, eu tinha várias leituras diferentes de Nelson, né? Quer dizer, quando eu ingressei no mestrado, e até ingressar no mestrado, eu acabei lendo tudo que já tinha sido publicado.
enfim, durante toda a minha trajetória de escola de teatro e faculdade de teatro, meus próprios estudos, eu já tinha lido tudo e queria fazer um recorte. E o recorte que me era mais caro era exatamente a questão da representação da cidade. Foi assim que eu procurei o meu então orientador, amadíssimo, Renato Cordeiro Gomes, que é um dos maiores estudiosos do Brasil em questão da representação da cidade. Então, apesar de eu ter outros trabalhos, artigos escritos, eu tenho um escrito sobre a expiação moral, a religiosidade como expiação moral em álbum de família. Mas o que mais me interessa, em termos de pesquisa, né? Em Nelson Rodrigues, é a representação da cidade. E pensar assim, não como ele representa a cidade, não na ideia da cidade como aliás, não como uma representação de uma extensão do real. Não é isso. É uma representação de um imaginário sobre a cidade do Rio de Janeiro. Sobre carioca fanfarrão, muito popular, sobre a mulher liberal e a mulher recatada, como ele inverte isso. Então, o que sempre me foi caro em relação a Nelson Rodrigues e a minha pesquisa é exatamente a questão da representação da cidade. Quando eu planejei a palestra, minha grande preocupação era, para quem não conhece tanto Nelson Rodrigues, não ir muito a fundo em uma determinada obra, que ficasse muito complicado ou hermético, mas também não tão superficial para quem conhecesse mais a obra, né? Muito bacana. É bem interessante pensar também esse viés que você tratou da questão da relação do trágico com o moral e etc. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como que você vê essa percepção no teatro contemporâneo, naquilo que vem acontecendo agora, até mesmo naquilo que é inspirado, né, por grandes nomes como o do Nelson Rodrigues. Deixa eu ver se eu entendi. É como na encenação contemporânea? Sim. Pensando assim, o caso específico de Nelson Rodrigues. Tem duas companhias, a Carioca, e eu estudo bastante também, que é o meu estudo mais recente, na verdade, de teatro contemporâneo. Duas companhias cariocas, uma chamada Fudidos e Privilegiados, que foi criada pelo falecido ator e diretor Antônio Bourjanra, e outra, Atores de Laura. Fizeram bastante Nelson Rodrigues. Então, vou falar dessas duas e também das direções do Antunes com o CPT, que é uma companhia, também falecido Antunes, de São Paulo, e fazer uma contraposição. As encenações do Antunes, de Nelson Rodrigues, que é bem na linguagem do teatro contemporâneo, enfim, estruturas fragmentadas, muito imagético. As encenações do Antunes são lindíssimas, tem umas imagens belíssimas. Ele tem uma montagem, se não me engano, de Viúva, porém honesta, que usa bastante elementos do expressionismo, mas numa pegada contemporânea. Entretanto, a força da imagem e da fala, a voz no teatro do Antunes é tão forte que se enfraquece a questão do trágico em Nelson Rodrigues. Então é interessante você levantar essa questão, né? As montagens do Antunes, e pode ser uma blasfêmia que eu estou falando, porque o Antunes é um dos maiores diretores, mas é um caso muito específico como ele lê Nelson Rodrigues. As tragédias cariocas na leitura do Antunes deixa entrever um Nelson Rodrigues sério, sem tanto que eu falei aqui que incorre no trágico, sem hipérbole, sem ironia, sem o sarcasmo. Deixa entrever um Nelson solene, um Nelson sério. Já essas companhias cariocas que eu mencionei, os Fudidos Privilegiados, por exemplo, eles não encenaram peças, mas encenaram o casamento, o romance e o folhetim
Ai, meu Deus. Não, Asfalto Selvagem, esqueci agora. Enfim. Que é um folhetim. Escravas do Amor. O folhetim Escravas do Amor. Mas que tem todos aqueles elementos da hipérbole, da ironia, do sexo, desvinculado do amor, que incorre no trágico. Nas encenações dos fudidos privilegiados, eles usaram bastante do linguajar deles, de uma estética deles, mas que deixa entrever toda essa questão do trágico. Da ironia, do marido humilhado, do marido traído e das vinganças em relação à traição. Os atores de Laura fizeram a mesma coisa. Os atores de Laura, e aí foi uma questão de direitos autorais, eu até comentei isso numa outra fala minha, até algum tempo atrás, mais recentemente, quem está com os direitos autorais do Nelson Rodrigues é a filha dele. Quem tinha o direito autoral era o filho. Então ele não deixava fazer que mexesse muito no texto de Nelson Rodrigues, a não ser que tivesse um grande nome por trás, como era o caso do Antunes Filho, ou que ele aceitasse, tinha que ter uma proposta, um projeto de encenação, e o filho, então, que detinha os direitos, deveria autorizar essa encenação. O próprio Nelsinho fez encenações de peças de Nelson que, meu Deus, assim, eu não sei como eu não dormi. Que ele, por exemplo, lia as rubricas. E quando aparecia um personagem chamado narrador, ele usava um narrador, sem uso de voz, sem uso de corpo. Enfim, a peça era encenada muito semelhante a se fosse lida. E ele gostava desse tipo de encenação do Nelson, né? Sem essa interpretação do trágico, do exagero e do exagero sobre o banal. Então, os atores de Laura, talvez por isso, pela dificuldade de conseguir direitos autorais, fizeram uma colagem, uma peça linda, assim, que está publicada e faz parte do repertório deles. É, na verdade, uma mistura assim, de peça para juvenil, jovens adultos. Enfim, se é que existe tal coisa, né? Mas é uma peça muito bacana. O público-alvo dele, inicialmente, é de jovens e jovens adultos, né? Um trabalho que ele faz de formação de plateia. Então, ele tem uma peça chamada Decote, que não tem falas de peças de Nelson, de crônicas, não tem nomes de personagens iguais, mas tem todas as situações. Ele trabalha com todos os temas, todo o uso de linguagem, até os nomes estranhos que Nelson dava para os personagens. Eu não comentei isso, né? Personagem secundário tinha nome comum, como Tuninho, Pimentel, apelido, Leleco, que aparece em Boca de Ouro. Os personagens principais já tinham nomes mais, quer dizer, menos populares, como Paulo, João, Antônio. Então, é o Juventino da Coroa de Orquídeas, é a Madame Crisálida do Perdoe por Me Traíres. Então, o Daniel Rez, diretor dessa companhia dos atores de Laura, fez então uma colagem, não foi nem uma colagem, uma exploração do universo rodriguiano numa peça. E aí sim, em determinados momentos, jogando bastante foco para a questão do trágico, já que a questão do trágico é premente não só nas tragédias cariocas, mas também nas peças místicas e peças psicológicas, né? Então eu vejo como um certo esvaziamento da obra de Nelson colocá-lo como um ator sério e fazer da tragédia como se fosse um pequeno drama. Eu fiquei aqui até impactada de pensar, né? Nelson Rodrigues sem a emoção devida deve ser problemático, porque é um texto intenso, né? As coisas aparentemente, devem ser postas de uma forma também intensa e cheia de sentimentos, então dá essa impressão que se for algo assim muito automático, como você disse, né, quase que só uma leitura da peça, isso não vai transparecer da forma adequada. Isso foi o que o filho dele fez, né? A encenação do filho dele. Uhum. Do filho da neta.
mas a do Antunes Filho, no caso de São Paulo, né? Não era assim, e o teatro do Antunes Filho é muito teatro de imagem, são cenas, assim, pinturas, mas tinha como é que eu vou dizer? O que atravessava as encenações era o Nelson Sério. Não tem nem a quebra do trágico, como a gente viu, né, no caso da falecida, que os amigos do marido da Zumira dizem que o pior que o trágico era o enterro ser exatamente no dia do jogo do futebol. Então não tem nem essa ironia, nem o que quebra o trágico, que é a ironia, nem o próprio trágico. Então é complicado, mas é uma outra leitura, né? Verdade. Bom, o pessoal está aqui agradecendo, te parabenizando. Eu vi, não tem perguntas. Não temos perguntas aqui no chat, vamos ficar só com as minhas por hoje. Gostaria de te agradecer pela nova participação. Né? Obrigada, eu agradeço a você, Tatiana. Muito bom recebê-la no projeto. Nós estamos entrando agora na reta final, ao menos dessa etapa do projeto, e é um prazer recebê-la, é um prazer ter todo o pessoal aí acompanhando, né? Quem entrou, se manteve aqui o tempo todo, e agradece por vocês ter estado aqui conosco. Muito obrigada. E vocês pelo projeto lindo. Muito obrigada. Obrigada, pessoal que esteve aí com a gente. Continue seguindo, a gente vai ter mais uma amanhã, depois segunda e terça, e aí vamos dar uma parada. A gente ainda não sabe se retornamos em agosto ou não, mas julho vem as férias aí. Muito obrigada, Carolina, muito obrigada a todos e boa noite.